Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. Você pode assistir a nossa programação de todo o Brasil pela televisão, mas também de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e lá você poderá assistir pela internet no seu computador, no tablet ou no seu celular. E também você pode assistir pelo aplicativo da Rede Boas Novas, que daqui a pouco eu vou mostrar para você num pequeno vídeo como funciona todo o conteúdo da Boas Novas aí na sua mão. Você também pode participar conosco do debate hoje pela internet, por SMS, por e-mail ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter, para deixar a sua pergunta e o seu comentário. Nós vamos debater sobre o fim dos tempos. Bum! Adeus, planeta Terra. Quando é que você acha que vai ser o fim dos tempos? Será que vai explodir? Muitas pessoas mandaram perguntas na internet. Como é que é esse negócio de fim dos tempos, André? Vai explodir o planeta não vai existir mais? E o anticristo? Quais são as características do anticristo? Será que as profecias sobre o fim dos tempos já aconteceram ou estão acontecendo diante dos nossos olhos? É sobre essa cronologia, esses fatos que estão citados na Bíblia, que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Com ele, que é bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, eu quero mandar um abraço aí para você que está ligadinho com a gente, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza, André, que o tema de hoje vai esclarecer muitas dúvidas aí do povo e até de nós que estamos aqui reunidos. Seja bem-vindo, pastor. Eu também recebo ele que é formado em psicanálise, ele é teólogo e pastor do Ministério Apostólico Graça e Vida em Campo Grande, Rio de Janeiro, pastor Márcio Rogério. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, é uma honra poder estar aqui. Eu tenho certeza que esse debate é a minha primeira vez, mas vai ser esclarecedor, como disse o pastor Carlos, e é uma alegria participar com esses líderes aqui, e eu tenho certeza que sairei daqui muito enriquecido, junto com o público que está nos assistindo. Sua primeira vez, já estamos falando sobre o fim das coisas todas, né? O fim dos tempos. Mas tá próximo. Já fui premiado com um debate como esse, né? Um tema tão polêmico e tão, como é que eu vou dizer? Atual mesmo. Atual e polêmico, de coisas que a gente está acontecendo hoje, que vão acontecer e que já aconteceram, que nos sinaliza para a volta do anticristo. A gente vai tentar, para a volta de Cristo. Vamos tentar identificar eles também com ela, que é pedagoga, pastora do Evangelho Quadrangular em Sepitiba e também é diretora do Instituto Teológico Quadrangular, Mônica Canedo. Pastora, bem-vindo ao Antenados. Bom poder estar aqui de novo. E um assunto que eu gosto muito de falar, né, porque eu acho que a Igreja de Deus precisa saber. Hoje as pessoas estão sabendo muito pouco a respeito disso e é algo que está aí, ó, às portas. Jesus está voltando e a gente precisa estar antenado para isso. O interessante é que quando acontece algo que parece que prenuncia alguma coisa de fim dos tempos, todo mundo vai para a igreja, né? A gente viu isso quando tem questões até de ataques terroristas, as pessoas já assimilam, o fim dos tempos está acabando, vai ter guerra, tudo. As igrejas enchem, é interessante que as pessoas vão para a igreja por medo. Né? Eu não sei se a gente vai falar também um pouco sobre isso, sobre as pessoas que vão para a igreja por medo que o fim dos tempos, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. E também vou debater isso com ele, que é teólogo e presidente da Associação Pedras Vivas. Ele é líder da Congregação Judaico da Unidade Beit El Shama. Estou falando do Rosh Marcos Andrade Abrão Rosh. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, é um prazer estar com os pastores, com a pastora também. E o tema é muito interessante, né? E precisa ser analisado porque a escatologia, a profecia, não é só previsão, né? A gente vai ver que vai revelar um monte de coisas interessantes e coisas profundas. É o final de todas as coisas, é o desfecho de todas as coisas. Então vai ser interessante o tema, é interessante e vamos aprofundar durante o debate. Deixa eu iniciar já falando para você que nos participa aí, está nos assistindo, todos os contatos para você mandar uma pergunta ou comentário estão aparecendo aqui embaixo na sua tela durante todo o debate. Se você quer conversar ou tirar alguma dúvida com alguma das pessoas que estão convidadas aqui, enquanto eles estiverem falando, vai aparecer um nome e um contato, um e-mail, um número, um site para você também encontrar e saber a se aprofundar com essa pessoa, esses líderes que estão aqui conosco hoje no Antenados na Geral. Além disso, você pode assistir todos os Antenados da Geral, semana passada, de todos os programas da Rede Boas Novas, aí na sua mão. A Boas Novas agora não está só na sua televisão, está na palma da sua mão, no seu tablet ou no seu celular. Dá só uma olhada. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E
Tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, boas novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. Baixa aí, eu já tenho no meu celular, eu converti ele. Tava cheio de aplicativo, de coisa, de música, falei, vou baixar o da Boas Novas. Além de ter todo o nosso conteúdo, tem também a programação ao vivo com chat. Você pode assistir de onde você estiver, toda a programação ao vivo da Rede Boas Novas. É a tecnologia. Isso já fala um pouco sobre o nosso tema de hoje. No fim dos tempos, a ciência se multiplicará. A gente está usando ela aí para evangelizar e levar a gente para o céu. Deixa eu começar falando sobre o fim dos tempos, porque a mídia está começando a falar muito sobre isso. A maior televisão do Brasil hoje está fazendo, acho que uma minissérie, vão fazer sobre o fim dos tempos, então vai ser algo que vai se falar, vão conjecturar um monte de coisa de como será o fim dos tempos e por aí vai. Mas antes disso, eu estudando, dando uma olhada aqui na internet, pesquisando sobre esse tema, eu vi que 2012 foi um ano, eu me lembro até quando a gente estava em 2011, fim dos tempos, porque no calendário maia, no calendário de não sei quem, e pelo que eu consegui estudar e ver, acho que são várias, não vou dizer religiões, mas vários segmentos de culturas e tudo mais, apontava de fato o ano de 2012 como um ano chave para o fim dos tempos, ou vai desencadear alguma coisa. Eu não conheço nada dessas religiões ou dessas culturas e tudo mais. Mas existe algum tipo de fato real, vamos dizer assim, fato real, eu sei que é redundante, mas que pronuncia que o ano de 2012 tem algo de diferente? Porque todo mundo falou sobre 2012, fim dos tempos. Fizeram 3 ou 4 filmes falando de 2012, o fim dos tempos, ou a guerra do fim do mundo. Por que 2012? Não sei se vocês são estudiosos ou já viram algum tipo de prenúncio desse. Por que 2012, pastora Mônica? Foi uma matemática mal feita. Não, sempre nós vemos que as pessoas, eles pegam esse número 7. 2007 também foi um ano que se esperava muito. Teve profecia, né, falando que... Nós teve aquela coisa, não aconteceu nada. Então, 2012 também um número-chave, né, na numerologia. Então, as pessoas projetam para esses números, e a Bíblia diz que não tem nada, ninguém sabe o dia nem a hora. Então eu acho muito perigoso ficar fazendo projeção para um ano sim, aquele, por causa disso, por causa daquilo outro. Gente, pregadores famosos, pessoas realmente cheias do Espírito Santo de Deus, caíram nesse erro de falar que do 2000 e tal, né, porque pesquisaram, estudaram, ninguém sabe o dia nem a hora. Não podemos afirmar. 2012 está sendo um ano, para mim, tremendo. Acho que Deus assim, despejou um conhecimento na minha vida nesse ano como nenhum outro ano. E espero que 2013 seja mais ainda. Né? Mas o nada mundo vai acabar, então, em 2012. O pessoal pode ficar tranquilo. A gente também não sabe, né? Jesus não sei. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas o mundo não vai acabar, André. Vai acabar pra gente que não vai estar aqui nele mais. Vai embora, né? Vai acabar pra quem vai embora dele. O que me parece é o seguinte, que as pessoas, lamentavelmente, elas são levadas por profecias. Na verdade, não se tem um conhecimento, não se sabe quando, a que hora, a que momento, porque a Bíblia diz que só isso está no controle do Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora. Então, tudo que a gente vê aí são profecias que, na verdade, não vão dar em nada. Na verdade, inclusive, teve a de Nostradamus, né, que falou, 1000 chegará, 2000 não passará. Foi uma loucura, isso eu ouvi dizer, pessoas se atiraram de prédios, se mataram, e gastaram todo o seu dinheiro, e depois passou 2000 e não aconteceu nada. Disse que haveria um grande boom, né, que os computadores iam parar, aviões iam cair. Isso criou uma grande confusão, mas não aconteceu. E também agora nós ouvimos aí, foi deixado lá pelos maias, que segundo a ciência, diz que eles são craques. Você falou que eles errado, né? Mas diz a ciência que eles são craques no negócio de cálculos, inclusive fizeram algumas observações de planetas tal, e acertaram, porque hoje em dia, com a capacidade que se tem, eles conseguiram ver que eles estavam certos. Nos preocupa um pouco, né? A gente fica meio atento, mas a gente não pode deixar de confiar na palavra. A palavra diz que isto está no controle do Pai. Agora, eu concordo sobre assim, nunca vamos saber o dia, talvez nem a hora e tudo mais. Porém,
a Bíblia, a gente pega, existem fatos que vão acontecer, e até onde eu entendo, são fatos que vão estar na notícia. A gente tem, hoje acontece uma coisa no mundo árabe, a gente sabe na mesma hora ao vivo, porque a comunicação está globalizada. Então, existem sim fatos que prenunciam aquilo que a Bíblia tem como profecia no fim dos tempos. Ou seja, eu falo assim, vai acabar mês que vem? Poxa, eu não vi nada ainda de anticristo, de paz mundial, ainda não está acontecendo isso. Então, pelo menos fala assim, ó, vai, mas não agora. Podemos afirmar isso, Rocha? Segundo, talvez, profecias bíblicas e o que a gente entende daquilo? Podemos, e vamos, assim, pontuar a questão do arrebatamento, que é o tema do debate. Você vai, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, relata-se sobre o arrebatamento, ou seja, as pessoas iriam ao encontro, né, do Senhor nos ares. Aí quando você vai em 2 Tessalonicenses, se explica quando vai acontecer. Aí diz, isso não ocorrerá e ninguém vos engane. Ele fala assim, ninguém iluda você, ninguém engane você, você não vá atrás de espírito ou de qualquer outra coisa. Isso não acontecerá até que surja a apostasia e o homem do pecado. Aí você continua a leitura do texto e é muito, muito profundo, porque quem é o homem do pecado? Ele é chamado Anomos. O que é Anomos? Anomos quer dizer o desprezador das leis de Deus. Então ele inclusive fala, o texto original, eu fiz uma tradução literal, que fica muito mais clara, diz o seguinte, o mistério segredo do desprezo das leis já existe, mas aquele que está no centro dessa operação está detido. A tradução é feita um pouquinho diferente do que está nas Bíblias. Então, quando ele se revelar, então quem vai se revelar? O anti-Messias. O que ele vai fazer? Ele vai promover um ensino contrário a tudo que é o ensino do eterno. Ou seja, contra as leis de Deus. E apostasia, o que é apostasia? É um momento de desvio, onde as pessoas não têm mais referencial. Você chegar hoje para uma pessoa e falar, vem cá, o que é pecado? Ah, não sei, pecado é o que não é feito por amor. A pessoa nem sabe o que é pecado. A palavra diz que pecado é a transgressão das leis de Deus. Está na Brita Hadashah, no Novo Testamento. Então, haverão sinais. Esses sinais ocorrerão. E esses sinais são indicativos da proximidade das coisas. Quando acaba nesse próprio capítulo de 2 Tessalonicenses, aí diz, com a vinda do Messias, ele destruirá a manifestação da vinda do anti-Messias, desse homem desprezador das leis. Então aí existe esses sinais. Se você for para Apocalipse, aí você se aprofunda, né? Apocalipse 7 fala sobre a multidão de pessoas que voltam da grande tribulação e assim por diante. Mas existem sinais de fato, né? O pastor Carlos falou algo, quanto ao dia da vinda, o dia realmente da vinda do Messias, é algo que o próprio Messias falou que nem ele sabe, só o Pai sabe disso, é uma decisão do Eterno. Então, quanto a esse dia específico, ninguém sabe. Agora, os sinais da aproximação desses acontecimentos que vão anteceder esse dia, tem como identificar, não é prever, é identificar. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos só para um rápido intervalo, que a gente estourou já o primeiro bloco, e nós vamos voltar falando um pouco sobre isso, a cronologia, alguns sinais, e vamos em cada um, vamos falar um pouco sobre a apostasia, sobre o anticristo, quem ele é, de onde ele vem, quais são as suas características, porque também, hoje a gente fala, estamos próximos da vinda, mas quem viveu antes da Segunda Guerra Mundial, falou, poxa, nunca tivemos tão próximos, né? Porque teria pessoas com essa característica, então temos como identificar isso hoje, quão próximo de fato estamos. Muita gente na internet falou, André, minha avó há 100 anos atrás já falava que Jesus estava voltando e não voltou desde lá. E aí, até nos questionando aqui, a gente vai tentar responder tudo e deixar tudo claro para você, tá bom? A gente volta já, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe um novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad ou tablet.
e tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, boas novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Mas nesse momento eu quero te convidar a ser um semeador da Rede Boas Novas, a semear nesse projeto, nessa missionária, que é fundamental. Nós não andamos sozinhos, nós precisamos de você. E isso que é bonito nas coisas do Senhor. Sempre nós precisamos andar unidos, é um trabalho de formiguinha. Precisamos semear, precisamos plantar. E eu quero te convidar, então, está aí nossos contatos, você pode ligar, você pode entrar no nosso site e verificar todas as formas que você pode fazer, então, parte deste ministério. Mas não fica de fora, não. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados. Você pode participar mandando uma pergunta pela internet, pelas redes sociais, SMS ou ligando para cá. Estamos falando sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento e em que momento disso tudo, dessa história, dos fatos citados pela Bíblia na questão do fim dos tempos e arrebatamento, nós estamos vivendo hoje. A gente está dando uma volta aqui para entender um pouco da cronologia que isso tudo vai acontecer, para depois entendermos onde nós hoje, em 2012, a nossa sociedade está colocada dentro desse calendário do arrebatamento que só Deus sabe o dia que vai acontecer. Mas, professor Márcio, eu estava falando, para a gente dar continuidade, estava falando sobre a questão também da apostasia e do anticristo. Eu queria dizer que essa questão da cronologia, nós não vamos chegar a lugar nenhum e vamos conjecturar, isso se conjectura há séculos e tenta chegar a um ponto, e gente, como disse a pastora, se perderam, gente boa se perderam, e criaram doutrinas e criaram religiões a partir desse entendimento. O que eu entendo hoje, que os sinais vão se manifestar, mas quando isso vai acontecer, quando será o arrebatamento, quando a igreja será tomada, pode levar mais 2.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, porque quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, não é uma coisa literal, é uma hipérbole, é só uma manifestação da dimensão do que Deus vai fazer. Então, o que cabe a nós, como evangélicos, a gente lendo o texto de Mateus 24, quando Jesus começa a fazer o relato e dizer do arrebatamento, dos sinais do tempo, ele vai dizer uma frase: isso é só o princípio e ainda não é o fim, os sinais não é o fim. E quando é o fim, não sei, porque a geração que viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa achava que era o fim. Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, a expectativa de Paulo era para aqueles dias, não era uma expectativa para o futuro. A expectativa de Paulo era para uma guerra iminente, para os sinais iminentes, para uma igreja que seria arrebatada no tempo dele, não muito longe. Paulo tinha essa expectativa teológica. E já se passaram 2.000 anos. E como é que nós ficamos? Como é que o crente vê isso hoje? Como é que a humanidade vê isso hoje? Eu entendo uma coisa. Eu entendo que nós precisamos fazer o nosso papel como crentes. Nos prepararmos, como a Bíblia diz. A gente não sabe a hora. Então, se eu soubesse, eu vigiava naquela hora. Então, eu acho que os sinais é só para nos dar um alerta que nós devemos vigiar nessa geração, na próxima geração. E se Deus, o Eterno, como diz o pastor Marcos, o Eterno achar que é daqui a mais 10 gerações, é Ele que sabe. O que cabe eu que estou vivendo esse tempo é viver como santo, me santificar para que quando Ele voltar, seja daqui a 5 segundos, ou daqui a 5.000 anos novamente, ou 2.000 anos, eu esteja pronto para esse arrebatamento, para estar com Ele. Viver hoje, como se Jesus voltasse hoje mesmo. Isso. Né? Não ficar conjecturando, quando vai ser? É agora. Eu preciso estar preparada para agora. O que eu vejo contra essas teologias, ou doutrinas, ou ensinos, que o tempo é esse, como os maias, os incas e tantos outros povos, até os povos que povoavam Canaã na época, tinha uma visão de arrebatamento, de fim de mundo, e esse não é o problema. Eu acho que isso é um inimigo, o nosso inimigo, que fica criando esse caos, essa doideira para manipular as pessoas. Esse é o meu entendimento
muito pessoal, não quero dizer que seja uma teologia, é o meu entendimento pessoal, que aprende as pessoas a esse misticismo que hoje toma conta do mundo, nos afastando da palavra de Deus. Porque quando isso começa a acontecer alguns sinais, e eles conseguem juntar esses sinais, alguma coisa que essas ordens místicas fizeram, acabam achando que essas ordens valem mais que a Bíblia. Ô, pastor, agora, pode falar, deixa eu interromper você. O que eu acho que a maior marca da volta de Jesus é o que a gente está vendo hoje, que é a apostasia. O que é apostatar? É desviar-se da fé verdadeira. Isso a gente está vendo muito mais nos dias de hoje do que se via no passado. Então diz a Bíblia, quando esta apostasia se manifestar desta forma, desta maneira que nós estamos vendo nos dias de hoje, aí acontece a vinda do Senhor. E hoje é o que mais a gente vê. Uma outra questão também, assim, nós não podemos ignorar fatos que estão acontecendo hoje, que diferem, talvez, de antigamente, quanto à questão do fim dos tempos. Claro, por causa da escatologia. Quem gosta, então, não tem como não debater isso. Isso vai sempre ter o tema. Agora, a gente vive em um mundo globalizado, coisa que ele nunca foi antes. Hoje eu estou falando aqui ao vivo, vocês viram no celular, ao vivo, qualquer pessoa do mundo pode estar assistindo a gente nesse debate. Coisa que antes não poderia. Então, se a gente está falando de paz mundial, de liderança mundial, de quebra de tratado de paz, tudo, seria muito difícil acontecer num mundo não globalizado. Não existiria, talvez, esse conceito. Quando a gente chega num momento que a gente fala, poxa, eu estou aqui, ao mesmo tempo todo mundo pode estar me vendo no mundo, já estamos falando sobre grandes continentes que têm a moeda, a gente está falando de um líder econômico, religioso, político, humanitário. Então, quando você mistura tudo isso, que temos um euro que praticamente toda uma Europa tem, e existe todos uns planos de todo mundo usar a mesma moeda, a mesma língua, o inglês hoje é falado em todo mundo. Se eu for em todo mundo falar inglês, eu me comunico com todo mundo. Então, são ingredientes, eu acho, que vai fazendo a gente, opa, o negócio está feio mesmo. Existem duas coisas importantes. Realmente é inegável que alguns sinais que existem hoje, eles são muito peculiares, né? A nação de Israel voltou a ser Israel voltou a ser uma nação. Hoje você falou uma coisa, é verdade. Hoje há uma possibilidade de uma unificação financeira mundial, em razão da globalização. A marca da besta é hoje uma coisa viável. Já se fala em chips. Em chips, exatamente. Existem sinais. Não se pode cair, como o pastor Márcio falou, nos misticismos, nessas coisas que não estão de acordo com a palavra. Agora, existe uma eminência realmente de sinais. O pastor Carlos falou também sobre a apostasia, que é inegável, esse desvio, essa falta de entendimento do que são os caminhos de Deus. Quando você vê sobre o anti-Messias, só queria ressaltar isso, e fala que ele é o anônimos, desprezador da lei, aí diz o seguinte, ele vem com o poder de Satã, do adversário, com todo tipo de pseudo, na verdade não é bem mentira, são pseudo-verdades, para enganar aqueles que serão destruídos. É muito interessante isso. Quem serão destruídos? O texto explica, são aqueles que não amaram a verdade. E o próprio Deus enviou para essas pessoas a operação do erro, para que elas não sejam salvas. Aí é uma coisa... dá outro desdobramento na teologia de quem vai ser salvo e de quem não vai ser. Todo mundo foi feito para ser salvo, todo mundo não foi feito para ser salvo. Mas só completando, mas isso quebra um pouco aquela visão, assim, muito ilusória, e você vê um momento onde o próprio Deus, ele envia a operação do erro, porque ele não quer que essas pessoas sejam salvas. Pessoas que rejeitam a verdade. Por que rejeitam a verdade? O texto explica. É justamente o espírito da apostasia. Elas agiram, ou seja, viveram como bem entenderam. Viveram na injustiça. Aí você vai para a carta de Shaul, Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, para Timóteo. Nos últimos dias as pessoas vão ter coceira nos ouvidos. Vão amontoar professores, doutores, que vão ensinar a eles de acordo com seus desejos carnais. Ou seja, se a teologia ela me agrada, porque na verdade... Está acontecendo hoje, está acontecendo. Então, me traz mais medo isso aí. Existe uma coisa que é fundamental. Deus, ele não... Quando Deus deu a Torá para o povo judeu, uma das coisas que Deus concedeu a Torá foi que quando Moisés falou, olha, Deus quer nos dar a Torá. O povo judeu, naquele momento, falou algo que convenceu Deus. Eles falaram o seguinte, faremos e ouviremos. Faremos e ouviremos. Não é ouviremos e faremos. Ou seja, a Torá do Eterno
não é uma religião que eu posso mexer, você pode mexer. Ela está pronta. Nós nos submetemos ou não. Então, hoje, um dos maiores sinais da apostasia é os homens mexendo na doutrina de Deus e inventando cada um o caminho que bem entende. Mas que é justamente o grande sinal da apostasia. Nós falamos nessa questão da apostasia e que Deus vai punir os apostatas, é porque aqueles que creram, né, aqueles que um dia andaram. Você entende que apostar é porque você creu na fé, caminhou pela fé, viveu pela fé, né? E depois resolveu não crer mais na fé, resolveu andar longe dela. Isso tem acontecido. Então Deus, por ser justo juiz, ele vai tratar com essas pessoas, porque foi uma escolha. Então a gente entra numa outra escolha. Então, numa outra teologia, a nossa escolha determina se seremos ou não arrebatados. Se seremos ou não de Cristo, seremos ou não do Eterno. A minha escolha determina quem é você. Deus não tira de mim o poder de escolher entre sim ou não. Ele abre os meus olhos para que eu conheça a verdade, esse é o meu entendimento, e eu escolha entre a verdade ou a mentira. Para mim, na minha concepção, todos foram feitos para arrebatamento. Toda a humanidade foi feita para arrebatamento. E eu escolho, a partir que a luz brilha para mim, até do conceito que a gente está falando nos bastidores, a luz brilha para mim, eu decido andar na luz, ou eu decido andar nas trevas. Porque antes eu não tinha, como a luz nunca brilhou para mim, eu andava em trevas, escravo das trevas, não podia ter uma escolha, eu não conhecia outra coisa. Se esse estude apagar todas as luzes, tudo é treva, não coisa. Acende a luz, eu tenho outro caminho, vou por aqui. Então a luz brilhou para mim. Então a questão de nós nos prepararmos, de os sinais vindo, da vida, depende do que eu quero. Porque hoje existe essa teologia, essa comichão no ouvido, que as pessoas não estão procurando ser, estão procurando ter. O problema da nossa teologia hoje é a teologia do ter. Eu tenho que ter igreja grande, eu tenho que ter nome conhecido, eu tenho que ter entrada. Aí, e perder a essência do ser. Eu preciso ser crente, eu preciso ser santo, eu preciso me caminhar como salvo, eu preciso ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, eu preciso ser homem e mulher de Deus. Aí já diz a Bíblia, né? Quando olha para a mulher, olha para Elias, e não chama ele de homem santo, ele não chama de homem de Deus, chama de santo homem de Deus, porque homem de Deus todo mundo é, mulher de Deus todo mundo é, mas santo é esse que Deus escolhe e separa. Pastor, acho que esse é o maior sinal da vinda, porque está todo mundo meio que perdidão. A gente olha, às vezes eu dou curso de escatologia em algumas igrejas, né? E as pessoas estão assim, eu estava nessa semana, eu dei uma aula extra sobre isso, os alunos, teve uma menina que falou assim, meu Deus, porque ninguém nunca me falou isso? Quer dizer, as pessoas estão pregando o que na igreja? Jesus está voltando, gente. Tinha uma adolescente que ela estava falando assim, eu não quero ir para o céu. O que eu vou fazer no céu? A vida aqui na terra é tão boa. Eles não têm esclarecimento. Poxa, eu nem gosto de cantar. Eu vou ficar a vida toda cantando santo, santo, santo. O que eu vou fazer no céu? Aí eu até começo a estudar. O que você vai fazer no céu? Aí eu falo sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro. Por quê, gente? Não temos entendimento a respeito disso. Por isso não valorizamos. Nós precisamos conhecer para valorizar. Vamos para um rápido break, na volta vamos falar um pouco sobre isso também. Tem uma pergunta interessante da pessoa na internet falando, André, Jesus só vai voltar quando todos na terra ouvirem falar dele. É verdade isso? A gente tem multidões, milhares de pessoas que nunca ouviram falar em nosso Jesus, Jesus Cristo, nunca ouviram. Será que ele só vai voltar quando todos ouvirem? Até quem está lá naquele, sei lá onde no mundo, lá um indígena ou uma pessoa no Oriente Médio que talvez nunca ouviu falar em Jesus Cristo ou Jesus ou Messias. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Fica antenado, a gente volta já, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Se esse programa existe, se essa rede de televisão está no ar, é porque alguém se importa, é porque alguém acredita nos sonhos de Deus, no projeto de Deus e melhor, alguém investe nos projetos de Deus. E não existe lugar melhor para investir
do que nos sonhos e nos projetos de Deus. A Boas Novas é uma visão de Deus, é um sonho de Deus para edificar o Brasil, e não é possível que o Brasil não abrace essa proposta. Você pode nos ajudar a fazer o Voz Jovem chegar a mais cidades brasileiras, a fazer a nossa programação melhorar, a nossa imagem. Muitas vezes a imagem não está tão legal, é porque falta recurso de alguém lá melhorar um equipamento, comprar uma antena melhor, mandar alguém fazer uma manutenção, e nós precisamos da sua ajuda, e com muito pouco você pode ajudar a Boas Novas a tocar o Brasil. $1.629.375.000 é o número de pessoas que nunca foram evangelizadas. Isso corresponde a 29,6% da população global. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. Terceiro bloco, tá voando o programa de hoje. Tá acabando mesmo, que nem o fim dos tempos. Tá chegando perto? Tá? Não tá? Nós vamos até hoje aqui não tem nada. Estamos vendo aqui algumas coisas que têm acontecido que a gente consegue identificar. Será que essas profecias, algumas já aconteceram ou estão acontecendo, se desenrolando diante dos nossos olhos? Estamos debatendo hoje aqui no Antenados na Geral. Porém, eu quero ver essa pergunta, pastor, da pessoa que falou, olha, Jesus só vai voltar quando todos ouvirem. Ele não falou quando Deus se revelar a todos, é quando todos ouvirem falar dele. Ou seja, alguém vai ter que chegar e falar, olha, Jesus te ama, ou Jesus morreu na cruz por você. Você acredita que todos na terra vão ouvir falar de Jesus antes de ele voltar? Eu acredito. Na Bíblia está escrito audível. Isso, né, que todos saberão. Saberão não quer dizer ouvir falar, né? Exatamente. Deus se revela pela natureza. É sobre isso que eu quero, enfim, vamos debater esse saberão, né? Como a gente estava comentando aqui, nós vivemos num mundo globalizado, não é verdade? Enquanto a gente está falando aqui, até o André falou isso, tem gente aí em várias partes do mundo que está com certeza ouvindo o programa e está adquirindo conhecimento de Deus, né? Então, o que acontece? Eu acredito também que de uma forma, ou alguma forma sobrenatural, ou através da própria natureza, Deus há de se manifestar. Eu tenho certeza que a gente já está chegando aí muito perto disso acontecer, muito perto, ou através da globalização, dos meios de comunicação, televisão, rádio, computador, MSN, quem sabe até por uma manifestação. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê hoje coisas que estão acontecendo, tempestades, furacões, e tudo isso faz com que essa palavra, esse Deus seja pregado cada vez mais. Os próprios acontecimentos, as situações que ocorrem, as lutas que ocorrem nesse mundo, faz com que essa palavra seja cada vez mais falada e comunicada. E eu acredito que está bem próximo à vinda de Jesus. Agora, André, um ponto que eu queria ressaltar, a gente fala assim, computador, globalização, mas isso, diante do eterno, é primitivo. Isso, na verdade, é uma preparação para o governo do Messias, ou do anti-Messias, do anticristo. Na verdade, o eterno, ele é o todo-poderoso. Ele se comunica com todas as suas criaturas. O Messias está além da concepção que nós temos dele. E a manifestação dele na vida das pessoas está além da nossa atuação. Perfeito. Assim, quem foi que comunicou com Paulo? Quem levou a Paulo a mensagem? Ele não recebeu um tweet, né? Foi gente, direto. Abraão é outra história. Como é que é Abraão? E Abraão? Quem chamou Abraão? E eu tenho assim, hoje em dia existem exemplos, inclusive de rabinos, que conversam com o Messias. Não é que tiveram uma revelação, mas que conversam com ele. Então, isso está além da nossa compreensão. A pessoa pensa, mas vem cá, tem um índio
Lá no meio do Amazonas, ele é uma criatura do Eterno. Deus se comunica com ele a um certo nível. Não precisa você chegar lá no meio do Amazonas para conversar com ele. O Criador dele tem um link de comunicação com ele a um nível muito além da internet, da globalização. Só terminando. Agora, de fato, só concluindo, a questão da globalização é uma outra coisa. Ela aponta para uma preparação de um governo anti-Messias que vai usar dessa tecnologia para ser um falso Deus, para bancar Deus. Então ele vai usar esses meios, a globalização, toda a tecnologia, e isso está descarado. Só para ressaltar um ponto, hoje as forças malignas, elas zombam dessa geração, porque essa geração é cega. Hoje a pessoa aprende bruxaria nos cinemas. E os pais, até pais que são crentes, mandam os filhos para esses filmes e são, sabe o quê? São quase como aquelas pessoas que entregavam os filhos aos deuses pagãos. Eles são irresponsáveis. Está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Hoje, existe o mercado como europeu. Né? A sede assim, é descarada. A cegueira é muito grande. Mas é uma imitação, só para terminar, da Babilônia. Eu queria só voltar esse ponto, quando o senhor diz do Eterno se comunicar, esse ponto é muito perigoso, porque se o mundo está nos ouvindo, se o Eterno tem uma maneira de se comunicar com o índio lá, por que eu vou sair do Rio de Janeiro, do meu conforto, e me enfiar na Amazônia? Se Deus vai falar com ele uma certa hora, em qualquer dia, porque ninguém vai chegar diante do Eterno. Ele também tem o ID, né? Ele tem o ID. Ele tem o ID, então. Ele tem o ID para mim. Se tu não conseguir, deixa comigo. Mas eu quero entrar um outro ponto, de repente faz até um pouquinho do nosso tema, mas dizer assim, o Eterno tem a maneira? Sim, concordo. Mas se eu colocar isso como a única verdade, eu vou falar assim, então, para que o ID de Jesus? Eu vou no ID ali perto da minha casa, no vizinho, eu não vou pagar missões, eu não vou investir em missões, eu não vou colocar. Então, acho que tem que ter os dois. Agora, eu vou ficar o que a Bíblia diz, que todo joelho há de se dobrar e de confessar que Jesus é o Messias. Todos nós daremos conta dos nossos atos. Como o Eterno vai fazê-lo e fazer com que todos ouçam essa mensagem, eu não sei. Eu não sei como é que... Não tem nada de, porque a internet é isso, eu não sei. Aí concordo com o pastor Mar. Ele está acima de todas essas coisas. Isso é coisa pequena. Como ele vai... Não sei, como é que isso vai ser um cometa? Eu sei uma coisa, que quando ele se manifestar, que todo mundo vai saber, é ele. Amém? Apesar da Bíblia dizer, olha, quando disserem que eu estou ali, não é eu. Quando disser que eu estou ali, não é eu. Eu vou fazer da uma maneira que todos saberão que sou eu que estarei agindo. Até porque a globalização, ela é necessária. Hoje, gente, antes falaram que Jesus estava voltando, mas hoje o cenário está pronto. O cenário está pronto para Jesus voltar, né? Arrebatar a igreja para o anticristo ficar reinando aqui, né, achando que é Deus. Isso é um bom debate. Esse arrebatamento. Veremos durante a tribulação. Eu não vou nem querer abordar muito, porque a gente já está no meio do terceiro bloco. Eu vou querer fazer um programa só sobre a questão da tribulação, pré, durante ou pós, que é fenomenal. Eu gosto também desse assunto. Faz uns 5 programas, porque não vai chegar à conclusão. Olha só, tinha que ter um programa também para falar de... Ninguém fala sobre o Tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, o que a gente vai fazer no céu? Vou fazer um mês apocalíptico aqui no Tenaz Geral. Meu irmão, vai ser só... Não, mas tem que ensinar, a igreja precisa saber, sabe, o milênio, como vai ser, a Nova Jerusalém que desce do céu. Gente, o povo precisa saber disso. Agora, André, só um parêntese rápido, para deixar para os próximos debates. Apocalipse 7, quando se abre os 7 selos, no sexto selo, após o sexto selo, se vê 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, são judeus, e aí aparece uma multidão de todas as nações e de todas as tribos do povo de Israel. A tradução bota tribos de povo, mas é óbvio que é tribos do povo de Israel. Então, o que acontece? Aí fala de onde eles estão vindo. E eles falam, nós estamos vindo da grande tribulação. E aí acontece um fato. O que acontece com o sétimo selo? O sétimo selo abre as 7 trombetas, são as 7 ilhas de Deus. Já é o final das coisas. Aí, quando chega no 7ª trombeta, ou 7º chofar, ocorre a vitória do Messias.
A partir daí, o Apocalipse vai entrar nos detalhes do que acontece nos 7 selos e nas 7 trombetas. Mas, cronologicamente, aponta aí que ninguém vai ser arrebatado muito cedo, não. É bom. Aí eu só volto para uma questão. O pastor Márcio falou, a pastora Mônica falou sobre isso também. Independente da cronologia, cada um deve buscar o eterno hoje e viver uma comunicação, uma conexão com Deus pessoal, seja como for, seja no começo, no meio, no fim. Nós não podemos viver com uma esperança de algo, nós devemos viver bem conectados com o eterno, dia a dia, numa comunhão muito forte. Isso é que vai nos assegurar, obviamente, o apóstolo São Pedro ele diz o seguinte: vivei hoje como se o Senhor viesse logo mais à noite. Independente, como bem disse aqui o nosso querido irmão, independente se vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tem que viver hoje como se o Senhor viesse hoje à noite. Eu acredito que não passa da nossa geração. Fazendo as minhas previsões aqui. Sinceramente, eu acredito que ainda vai ter umas 2 gerações, porque é preciso que surja um povo que mereça a vinda do iníquo, do anti-Messias. E nós estamos caminhando. Imagine os filhos dos adolescentes de hoje. Hoje a cultura maligna é moda. Vai chegar uma hora que as pessoas vão estar, a geração vai estar num estado pior do que Sodoma e Gomorra. Mas a minha linha é pré-milenista, eu simuante. Aí entra uma outra história. Subimos antes, vivemos, guerreamos, somos pós, vivemos só a metade, fomos até o meio, depois somos arrebatados. E tem até o pessoal do finalzinho também, isso, né? Tem aqueles que nem creem em milênio. Tessalonicenses deixa claro, ele não se manifestará, não haverá o arrebatamento antes da manifestação. Falou, ninguém engane vocês, não iluda vocês. Vai haver apostasia, manifestação do homem do pecado. Só depois o arrebatamento. Vamos fazer o seguinte. Olha, tem que deixar marcar, que esse assunto é fenomenal. Vamos para um rápido break, daqui a pouco acho que vamos voltar para o último bloco. A gente não falou do anticristo ainda, né? Que assim, a maioria das pessoas estão perguntando sobre, André, quais são as características? Eu ouvi falar que ele vinha, talvez, de uma parte ali da Europa Ocidental. Como é que ele vem de uma parte específica do mundo? Ele é um líder político, religioso, humanitário? Quais são as características do anti-Messias, do anticristo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. E aí, você está gostando do Antenados na Geral? Esse aqui é o Estúdio 1 da Rede Boas Novas, onde diariamente, de segunda a sexta, nós gravamos o Antenados na Geral. Já são mais de 1000 programas. E é desse estúdio que eu quero te convidar a se tornar um semeador da Boas Novas. Então você que já é semeador, não esqueça de contribuir. E se você não é, eu quero te convidar a sentar, não nessas cadeiras do estúdio para participar, mas na cadeira que você está na sua sala, na sua casa, no sofá, no seu escritório. Pegue o seu telefone, anote as contas e faça uma contribuição. Torne-se um semeador. Um homem que não é capaz de morrer por algo não está pronto para viver. Martin Luther King. O que você faz com R$1? Um suco, bombons, uma bala. Não dá pra comprar nada, minha querida. Com R$1 por dia, o evangelho pode ser pregado dentro dos presídios. Muito preso que eu chego lá. Ah, você aí da igreja assim, já conheço. Como você conhece? Curado, a televisão. Torne-se um semeador da Boas Novas e vamos juntos cobrir o Brasil.
Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados de hoje. Estamos falando sobre o arrebatamento. Na verdade, a gente nem tocou ainda no arrebatamento, a gente está falando só sobre alguns sinais do fim dos tempos. A gente vai estipular ainda e fazer, quem sabe aqui no Antenados, uma série só sobre temas apocalípticos, vamos dizer assim, para você ficar mais bem informado sobre isso, para você ser edificado e ter mais entendimento. Nesse último bloco, quero ver se eu consigo abordar alguma questão sobre a pessoa, quem é o anti-messias, o anticristo. Ele é um espírito, ele é uma pessoa carnal que nem eu e você, ele é um líder político, religioso, humanitário, ele vem de que parte do mundo, o que ele vai fazer, ele está vivo hoje, e muitas pessoas até perguntando, será que o Satanás sabe quem vai ser o anticristo? Porque parece, muitas pessoas têm debatido isso, que ele vai lançando gente, líderes, né? Lança aqui Hitler, lança Stalin, vai lançando uma galera e tentando, será que cola, será que cola, será que cola, e parece que não vai. E qual é o entendimento de fato de Lúcifer sobre essa questão de quem será ele está preparando? E vamos entrar um pouco nisso. Quem é o anticristo? Quais são as características? Como identificarmos ele? João ele escreve dizendo que o espírito do anticristo já está aí. Então, na verdade, o que acontece? Esse espírito tem atuado em muitos grandes líderes do planeta, do mundo, e nós vemos aí anticristos, como diz a palavra, não anticristo, mas anticristos, não é verdade? Então, quer dizer, esse anticristo quem será? Será um homem comum, sem poder espiritual, mas ele terá uma grande capacidade de reunir pessoas ao seu redor. Esse será o anticristo, pelo menos pelo meu entendimento. Algumas características específicas na Bíblia, né, para a gente pontuar o que a Bíblia fala dele. Ele é o desprezador da lei, ele vai falar contra as leis de Deus. Ele é o anômos, o que despreza e viola as leis de Deus. Ele vai lutar contra o conhecimento das coisas de Deus, está em 2 Tessalonicenses 2. Ele vai declarar-se Deus. Ele é um líder mundial, então ele vai ter poder político também. Ele vai estabelecer a marca da besta. Ele é um homem, um ser humano, mas que vai operar segundo o poder de Satã, com toda a espécie de engano e prodígios, pseudo-prodígios. Eles não são verdadeiros, eles são falsos, mas vão enganar as pessoas. Então, pseudo-poderes religiosos. Pseudo-poderes religiosos e pseudo-poderes, porque fala assim, de prodígios. Por exemplo, hoje, se você colocar um A Bíblia diz que ele faz descer fogo do céu, se possível enganar. Se possível enganaria. Impossível enganaria os escolhidos. Só que falso profeta, né? Só que os poderes, mesmo os poderes malignos, que se manifestam, são poderes falsos. Falsos no conceito, porém, são espirituais, mas não são considerados verdadeiros, lícitos, genuínos. Mesmo o poder espiritual. Mas isso é para nós que temos entendimento da Bíblia, que temos a luz de Deus. Mas o entendimento da Bíblia às vezes é enganado. Então, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão lá fora, nas trevas ou na escuridão, serão poderes sobrenaturais. Serão sinais poderosos. Serão sinais que farão que essas pessoas reverenciem ele. A palavra dele será uma palavra de eloquência. Os sinais terá sinais de cura, será sinais de manifestações. Parar com o que Jesus fez, ele vem no anticristo similar, não igual, mas similar. Como Jesus andou por cima da água, ele vai andar por cima da água, ele vai mexer com a estrutura da natureza. Isso vai chamar a atenção para as pessoas se dobrando. Esse é o cara que nós precisamos. Só um ponto para concluir. Só um ponto para eu concluir e passar. Existe algo fundamental. Quando você vai em Apocalipse 12, e ali realmente dá uma visão do servo de Deus. O servo de Deus é aquele que tem o testemunho do Messias e aquele que observa, respeita as leis do Eterno. Isso é muito importante, porque o espírito da apostasia, ele vem ocorrer quando há o desprezo das leis de Deus. Foi mencionado pelo pastor, um dos problemas hoje que é o ter, mas não é só, existe esse problema com certeza, mas existe outro. Existe uma atitude de ser oportunista com relação à benevolência de Deus. Ou seja, Deus é benevolente? Mas na medida que você se dá o direito de cometer certos erros, confiando na benevolência de Deus,
Isso é um erro gravíssimo, o qual incorre naquele problema que Deus fala: ele destruirá aqueles que viveram a injustiça segundo o seu bem entender. Só quero enfatizar isso, essa característica do antimessias de desprezar o que Deus considera certo e errado. E essa questão, como você falou, quem é? Hitler? Não, essa questão de Satanás sabe quem vai ser, ele tenta jogar pessoas, porque isso já foi um debate, já debati sobre isso no Antenados. Para mim, é muito claro e parece que sempre tem alguém aí se despontando e a história vai levando, pensa e depois não é. Qual é o conhecimento de fato também de Satanás de quem será o anticristo? Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nenhum texto que diga assim: Satanás sabe exatamente quem será o anticristo, aonde ele vai se manifestar. Eu acho que será uma oportunidade, mas eu creio, como ele é imitador e enganador, e como o Senhor tem a sua cronologia no sentido de salvação, de redenção da humanidade, de arrebatamento, é o que nós estamos discutindo. Oposto a isso, eu acho que o inimigo da nossa alma, o Satanás, ele também tem a sua cronologia. E no tempo certo, no momento certo, ele vai fazer nascer aquele ou aquela, que a gente não sabe, porque pode ser no sentido genérico, que será o líder que ele vai usar. Na minha concepção. Será que é mulher? Não sei. Eu não sei. Se você olhar biblicamente, vai ser um judeu, porque tem que ser homem. E se for pela... Deixa eu entrar nisso. Teologicamente diz que... Teologicamente diz que ele pode ser um judeu que vem pelos... Não estamos dizendo que é fato. Fato, é conjectura teológica. Não existe nenhum fato teológico. É um anti-messias. Então ele nasce não sei se ele nasce em Israel, mas ele é um anti-messias. Obviamente, seria difícil ser uma mulher messias, né? Então deve ser um homem, né? Segundo outras preferências. Porque se é anti-messias não quer dizer também que ele não pode ser uma mulher, não tem uma forma. É mais uma possibilidade mais remota. É uma pessoa escolhida. Quem vai determinar a vinda dele não é o diabo, né? É o próprio Deus. É Deus que vai dar permissão, que tem o controle disso. Mas agora concordo que o próprio inimigo, as próprias forças malignas, vai ser uma oportunidade, vai ser um ser humano que vai se enquadrar no perfil que eles querem, no tempo que Deus liberar que isso aconteça. Né? Agora, se Jesus não sabe o dia, como Satanás vai saber quem será que Jesus não sabe? Como? Jesus, quando escreve em Mateus que não sabe, ele está encarnado. Quando ele morre, ele diz: agora todo poder me dado no céu e na terra. Mas é para mostrar para mim e para você que ele vai para a terra, ele vai para o céu e senta do lado de Deus. Segundo a Bíblia diz, ele é Deus, na sua essência. Então, a partir daquele momento, depois da morte e ressurreição, ele volta à sua essência e começa a entender todas as coisas. Ele não sabia naquele momento, humanamente falando. Seria uma outra questão teológica para a gente debater. Outra questão teológica. Eu conheço você. Ele já vai começar a pensar da questão dele, ele vai mudar tudo, porque ele não entende a Trindade como eu entendo, enfim, mas é outra história. Mas eu acredito que Jesus falou isso para falar: gente, não adianta vocês quererem especular, não é para saber, e pronto. E eu até entendo, e eu acho que no começo também o pastor Márcio falou assim: André, a gente não tem que nem se preocupar muito e tudo mais, porém, claro, eu acho que nós temos que se preocupar sim, eu acho que não foi isso que o senhor disse, porque eu acho o seguinte: nós, como igreja de Cristo na Terra, eu acho que nós temos um papel, às vezes, de fazer isso acelerar ou desacelerar, entendo eu. Eu acho que, no calendário de Deus não está assim, vai ser no dia 30 de agosto, não. Deixa eu ver como é que, embora a capacidade dele já sabe como aconteceu, como terminou tudo, mas as coisas não vão se desenrolando de acordo com o que nós fazemos na Terra. Concordo perfeitamente com o que você falou. Entendi. Por isso que Yeshua, ele diz: nem eu sei, porque isso não é um fato exato, é uma decisão de Deus. E essa decisão... Não, mas eu entendo quando ele não sabe, naquele momento que ele está fazendo o relato de Mateus 24. Mas deixa eu terminar o raciocínio. Depois fala. Eu estou falando o seguinte: nós, como igreja de Cristo na Terra, aceleramos ou diminuímos o processo? Deixa eu terminar. Qual a influência que nós temos nisso tudo? Deixa eu terminar, depois questiona. Deixa eu terminar o raciocínio. Então, creio nisso, que ele, o Messias, quando ele fala, porque Yeshua não fala uma coisa
e quer dizer outra. Isso não existe. Ele fala, nem o Filho, nem os anjos não sabem. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o que você falou é uma decisão que cabe ao Eterno, e somente ao Eterno. Se é uma decisão onde não existe uma data marcada, é óbvio que essa decisão vai depender de como as pessoas vão agir, as atitudes, como elas vão se comportar, as decisões que elas vão tomar. Se fala na Bíblia sobre abreviar tempos. Se os tempos não fossem abreviados, ninguém sobraria, ninguém sobreviveria. Então eu creio que existe sim uma capacidade do Eterno de abreviar ou atrasar de acordo com as atitudes das pessoas. Que já está decidido na cabeça dele, já sabe. Por isso que ninguém sabe, porque é uma decisão que ele só, o Eterno, tomará. Agora, deixa eu levantar um outro fato, já que a gente só tem 3 minutos para terminar, e vamos voltar eu não vou nem falar, senão vai ampliar. Não é. Nós, como Igreja de Cristo nessa terra, que é uma outra circunstância. Estamos vendo aqui que querem fazer uma moeda. Vão começar a fazer essas coisas da globalização que nós sabemos que é um prenúncio. Devemos lutar contra isso? Não, isso é um prenúncio. Então vamos lutar contra para não acontecer por um tempo. Eu quero entender qual deve ser o posicionamento da igreja diante de fatos assim. Deixa eu só responder o que a Bíblia diz. Quando Jesus faz o relato, que pergunta para ele quais os sinais da tua vinda, ele começa a dar o relato de Mateus 24, que entra para Mateus 25. Em Mateus 25 ele ensina para nós, vamos ser as virgens prudentes. É isso que eles ensinam. Vamos ser a virgem que carregou o óleo a mais para esperar a vinda dele. Não é imprudente. O texto, a gente não pode pegar o texto do contexto. Aí depois ele vai relatar. E quem é a virgem prudente? É aqueles que fizeram a minha vontade, que visitaram, que fizeram. Você pode olhar, é tudo um contexto. Não existe uma separação do contexto. Então essa questão de quando Jesus vai vir, o que nós devemos fazer? A gente devemos ser santos, ungidos, preparados para fazer, espera Jesus voltar. Não, eu acredito, mas é preciso lutar de governo mundial. Mas é preciso. Eu acho que não. Eu acho que você precisa pregar o evangelho. É preciso, André, lutar contra as coisas certas. Lutar contra as coisas erradas. As coisas erradas. Lutar da maneira certa. Lutar contra a globalização é perder seu tempo. Agora, lutar contra os seus filhos serem influenciados pela cultura maligna, é óbvio que sim. Que você tem que lutar. É óbvio. Então, agora, vamos lutar, vamos tentar matar o anticristo, não tem jeito. Você vai combater. Aquilo que ele é possível, acessível. Você não vai pegar seu filho e colocar para ver Harry Potter, pelo amor de Deus. O que há de ser será, né? A gente tem Concordo com você, enquanto igreja, fazer a nossa parte. Né? Como disse bem o pastor, lutar nesse sentido, no sentido certo, no sentido correto. Olha, a gente só tem 1 minuto de programa e eu vou só dar um tchau para cada um dos pastores aqui, uma última oportunidade de palavra, mas no intervalo aqui nós conversando, falando, olha, existe uma necessidade talvez de fazer uma série aqui no Antenados, nós vamos estudar para botar e falar sobre cada tema pausadamente, porque hoje a gente quis falar sobre tudo em 4 blocos, a gente nem começou ainda, né? A gente falou de alguns fatos e não terminou, mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Pastor, obrigado pela sua presença hoje aqui no Antenados. Bom poder estar aqui, todos nós aqui queríamos ter mais tempo, né? Poder falar tantas coisas, mas Deus vai dar essa oportunidade. Está na Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Pastor Carlos, obrigado pela sua presença hoje aqui. Deixa eu mandar um beijo para a minha igreja, lá para a IBPV, Igreja Batista, Palavra Viva em Oaíba. Um grande abraço aí para vocês. Rocha Marcos, obrigado pela sua presença também hoje aqui. Conceito dos servos de Deus, Apocalipse 12. Aquele que tem o testemunho do Mashiach e observa os mandamentos do Eterno. Pastor Márcio, obrigado pela sua presença também. Aqui, foi bom demais. Eu quero agradecer também. Eu quero dizer o que Pedro disse antes: santificai a Cristo em vossos corações, para responder com mansidão a razão da esperança que há em vós. Coloque Deus no teu coração. Manda um abraço lá para o Ministério Apostólico Graça e Vida, lá em Campo Grande, as nossas 3 igrejas, meus pastores e os meus filhos. Um beijo no coração. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenado na Geral. Tchau, tchau.